Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos, porém distantes, em mais um dia de reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a felicidade, que é um tema muito buscado pelo ser humano desde a antiguidade. Os filósofos gregos antigos já procuravam o caminho para ela, porque eles entendiam que tudo que a gente fazia aqui na Terra, se a gente procura estudar, ter um bom emprego, namorar, constituir uma família, tudo isso é com o objetivo de ser feliz. Então, a felicidade, ela é um objetivo em si mesmo. Na atualidade, ela é justificativa para vários comportamentos e atitudes possíveis, inimagináveis, que se tornam válidas, porque a resposta é automática, óbvia e tida como positiva na sociedade hedonista de hoje, que significa que, tá feliz é o que importa. O que importa é ser feliz. E por aí vai. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre a verdadeira felicidade? Vamos estudar o texto de Salmos de número 1. Vamos dividir aqui em duas partes. A primeira parte, o salmista, ele começa a dar conselhos sobre o percurso que o homem feliz, o homem salvo, trilha. E em outra parte, ele fala sobre o ímpio e o seu fim. Então, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Então, o homem feliz é aquele que tem a sua vida pautada nos princípios de Deus. Então, todo o âmbito da sua vida, familiar, profissional, todos os seus relacionamentos são baseados no que a palavra de Deus diz. Por isso, ele medita nela de dia e de noite. E não no que o cara mais esperto diz, no que o cara mais inteligente, no mais descolado. É muito atrativo para nós escolhermos caminhos mais fáceis, relativizarmos as coisas pela comodidade. Todo mundo faz assim, não tem problema. Fulano fez assim e deu certo. Mas, infelizmente, às vezes precisamos ir pelo caminho mais difícil. A gente precisa saber o que a palavra de Deus diz sobre isso. O que o Espírito Santo diz sobre isso. Em meu lugar, o que o Senhor Jesus faria? Temos que pegar conselhos com os ensinamentos de Deus. E não com as práticas mundanas, nem com homens mundanos. Enfim, a gente não pode validar a frase: os fins justificam os meios. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele é como uma árvore plantada a ribeiros de água. Então, esse ribeiro aí é a nossa fonte, é o Senhor Jesus. Ele que nos fortalece, que nos irriga, que nos alimenta. E no tempo certo, ele dará frutos. Então, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. É no Kairos. E aí, ele continua. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conselho semelhante a esse, o Senhor Jesus nos dá lá em Mateus 7, quando ele diz: aquele que ouve os meus ensinamentos e os pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa na rocha. Ou seja, ele tem base, ele tem firmamento.
O homem que não constrói a sua casa, né, a sua vida, os seus hábitos, baseados nas práticas e ensinamentos do Senhor Jesus, é como aquele que construiu na areia. Ou seja, não tem firmeza. Então, muitas vezes a gente vê o ímpio, nossa, ele é tão feliz, a vida dele é tão legal. Só que a gente olha apenas aquela prosperidade material. A gente vê apenas a aparência. Vemos com os nossos olhos naturais. Só que a palavra diz que ele é como moinha, é um farelo. Quando bate um vento, se espalha. Já o caminho do homem salvo é a prosperidade do Senhor, é a vida de Deus, é a glória eterna do Senhor. E que nós possamos orar e desejarmos cada dia mais confiarmos em Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que possamos cada dia mais descansar no Senhor e confiar no seu amor. Amém?